Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o FIDE Women's Grand Prix 2024-2025. Então vamos para a terceira rodada do Grand Prix. Dessa vez eu escolhi uma partida da Alexandra Costeniuk contra a Tan Zongyi. A Costeniuk começou com D4, a Tan respondeu com cavalo F6, C4, G6, cavalo C3 e D5. A Grunfeld. Cavalo F3, e aqui também poderia ter seguido com C toma D5, cavalo por E4, cavalo toma C3 e B por C3. Aqui pretas tem várias ideias, ela pode fazer bispo G7, pode fazer C5, dama A5, cavalo C6, mas na partida seguiu com bispo G7. H4, que é um lance, não sei, eu não faria particularmente, porque eu acho bem arriscado. D tomou C4, E4, C5, D5, bispo G4. E aqui, ao invés de bispo G4, ela também poderia ter rocado. Porque depois de bispo toma, B5, bispo toma B5, cavalo E4, cavalo E4, dama A5, cheque, o cavalo protegeu, bispo tomou, B por, e dama toma B5, não tá tão ruim. Apesar de preta ser 2 peão isolado, né? Mas é uma das variantes que pode se jogar. Aqui, dama A4 com cheque, o bispo voltou, perdeu um tempo, né? Dama toma C4, roque, dama toma C5. Aqui também poderia ter jogado E6 para ganhar um tempo no cavalo. E6, D por E6, bispo por E6, cavalo G5, ameaçou tomar o bispo. Cavalo C6. O cavalo C6 ele interroga um pouco, porque ele não tá protegendo esse bispo aqui, né? Porque a única peça que tá protegendo é o peão. Então, se toma e toma, você fica com o peão isolado, né? Poderia ter feito dama E8. Bispo F4, também não tomou. E aqui, cavalo G4. O cavalo G4, ele tá ameaçando duas coisas, né? O ponto de F2 e ele tá ameaçando jogar bispo D4. E o bispo D4, ele tá tocando justamente nesse ponto de F2 e na dama. Aí a Costeniuk evitou, jogou E5. O cavalo tem que tomar, só que agora ela não tem mais aquele ataque, né? Torre D1, E8, dama E8. Também poderia ter jogado dama em C8 para trocar. E o dama E8 ele também justamente protege para caso o cavalo capture o bispo em E6, né? E não prejudicar a estrutura de peões. Tomou, porém a Tan ela tomou de peão, né? Eu acho que ela poderia ter tomado de dama, porque não estragaria a estrutura dela. Só que eu acho que a ideia dela era abrir a coluna da torre para atacar o ponto de F2 de novo. Bispo veio para G3, torre C8. Ao invés de torre C8 aqui, poderia ter feito torre F5. Porque depois que... Eita.
Depois de torre F5, tem cavalo aqui e ameaçando o cheque e dando um descoberto na dama, né? Mas ela perdeu um tempo. Então ela fez torre C8, dama saiu, dama E7, bispo E2, torre F5. Agora ela fez o torre F5, mas não adianta muito. Ela evitou. E B5. O B5, ela simplesmente entregou o peão, né? Eu acho que teria o B5, só que em outro momento. Que você não pode tomar, porque toma um golpe aqui no centro e perde alguma coisa. Mas agora, simplesmente, o cavalo pode tomar, né? Dama C5. Tá ameaçando esse ponto de F2. Rocou. E aqui, jogou o cavalo E3. Também poderia ter jogado torre de C para F8. Porque aí ia continuar essa pressão aqui em F2, né? Teria mais uma peça atacando aqui. Mas jogou cavalo E3. Aqui, eu acho que não tem muito problema brancas tomar também. Porque só toma com cheque, toma aqui e você protege de novo aqui, né? Então, seguiu com B4. A dama poderia ter feito C2 também, mas jogou a dama para B6. Cavalo D6. Ameaçou a torre aqui também, em C8. E a Tan, ela capturou o cavalo de F1. Ela poderia ter capturado aqui, porque aí ela ia tirar a pressão dessa... tirar a defesa, no caso desse de F2, né? Aí... Só que como ela capturou o de F1, a torre volta para defender, né? E aqui, inclusive, ela nem tomou, né? Ela tomou o cavalo, tomou o bispo e ela deu a dama por peça, né? Tomou o bispo de G3 e tomou o bispo de E2 com cheque. Rei foi para F1, tá cravado, não pode tomar. Voltou. E elas repetindo esse lance 2 vezes. Só que aí a Costanil que não quis empatar e fez rei E1. Cavalo F3. Toma. Bispo C3, cheque. Defendeu. Então tomou em B6. Dama E8, cheque. Rei G7. Dama E7, cheque. Torre F7. Dama captura E6. Cavalo F5. Dama D1. Bispo toma em D2. E rei toma em D2. Aqui, as brancas estão bem melhor, né? Porque tá com o peão a mais, tá com a torre e o cavalo pela dama. E brancas tá melhor. Não adiantou muito ela tomar a dama, né? Entregar a dama pelas peças. Fez torre F6. Dama E4. Torre D6 cheque. Rei C1. Rei F6. Aqui, brancas pode fazer também H5, porque não pode tomar, né? Se toma, entrega o cavalo. Mas seguiu com A4. Torre D4. Dama C6 mais. Torre D6, cheque. Dama C7. Rei E6. Tomou outro peão. Cavalo E7. H5. G por H5. Dama tomou H5. Cavalo D5. Aqui também poderia ter feito... que no caso ela jogou dama G4, né? Mas ela poderia ter feito dama E8 também. Porque aí ou o cavalo teria que voltar, ou o rei viria pra cá. Enfim. Mas defendeu o cheque. Defendeu esse peão aqui, né? Dama E4.
rei D7, F4, rei C7. Aqui, ao invés de rei C7, também poderia ter ganhado um tempo, fazendo torre C6, apesar de já estar meio que perdido. Rei B2, cavalo F6, dama E7, cheque, cavalo D7, rei C3, torre F6, dama E4, torre D6, rei C4. Ela tá tentando promover, né? E, assim, a Tan, ela tá tentando segurar os peões da Kostenjuk, mas ela não tá conseguindo, porque de qualquer forma tem peões nas duas alas, né? Só tirando esse daqui que tá dobrado, esse daqui tá muito bom, é a minoria, né? Mas independente do que acontecer, ou ela pode passar esses daqui, né? Eita. Ou ela passa esses daqui, ou ela passa esses daqui também. Torre C6, cheque. Rei B5, tentou aproximar mais daqui, né, da casa da promoção. Torre D6, A5, B por A5, B por, torre F6, dama C4 mais. Aqui, na hora que ela dá cheque, ela poderia também ter feito a Tan rei D8, porque aqui ele vai ficar muito preso. Se ela, por exemplo, tivesse feito aqui, seria, não sei, né? Tá um pouco perdido. Um pouco não, bastante. Bastante perdido. Então não adianta muito que ela fizer, mas já ia evitar que ela ficasse tão presa. Ó, por exemplo, na partida seguiu com rei B8, A6, torre deu cheque em B6, rei A5, torre B1, dama D4, rei C7, A7. Aqui ela tentou evitar a Tan tentou evitar a promoção, só que não deu certo. Ela tomou com dama, tomou com torre, só que a Kostenjuk, ela promoveu um cavalo, né? Ela dando cheque nos dois e capturou a torre. E aqui a Tan desistiu. Ela também poderia, a Alexandra, ela poderia ter promovido uma dama também que ganhava. Mas eu achei interessante ela ter promovido um cavalo. Eu acho que eu promoveria uma dama. Por, não sei, por medo de não conseguir promover os peões. Mas é que tá ganho, né? E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A Kostenjuk, acho que mais da partida inteira ela ficou ganha, né? Depois que a Tan deu a dama por algumas peças da Kostenjuk. E foi isso. Até o próximo vídeo.